Amigo, amiga, estamos prontos para o primeiro programa de 2021. E já vamos começar diferentes. Diferentes por quê? Porque eu não vou estabelecer um assunto para a gente conversar. Nós vamos partir de assuntos que serão pautados pelos nossos próprios notáveis do nosso conselho, que, como sempre, está de time completo hoje: Manuel Tedinho, economista, o consultor Paulo Fraga, o publicitário Elísio Pires, o designer Marcelo Pereira e o também publicitário Lula Vieira. E eu quero começar por você, Paulo Fraga. Meu caro, 2021 bate a porta. Você abre a porta e vê o quê? Eu vejo algumas coisas positivas, né? Eu acho que no campo da vacina nós temos uma perspectiva que nos dá esperança e uma perspectiva positiva, né? Acho também que a gente vai ter uma agenda positiva em termos de Rio de Janeiro. Nós finalmente voltamos a ter um prefeito depois de uma administração trágica do anterior, né? Então, apesar da complexidade, o Eduardo e o time dele têm uma larga experiência e, por outro lado, não é essa a minha visão em relação ao governo federal, que ali a gente tem mais problemas do que eu, honestamente, gostaria, né? Pois é, Elísio Pires. Toque, toque, toque. 2021 bate a porta. Abriu a porta, o que você está vendo? Eu vejo uma perspectiva, se é possível ter alguma coisa animadora nesse 2021, nesse começo de 2021, eu acho que é a posse do Eduardo Paes com uma equipe altamente experimentada para ver se consegue tirar o Rio de Janeiro desse mar de lama que ele entrou, essa coisa horrorosa, que eu acho que tem perspectiva de sair. Eu estou confiante aqui. Manuel Tedinho, toque, toque, toque. Sou eu, 2021. O que você está vendo? Eu estou vendo a vacina chegando aí, com os atrasos inacreditáveis do Brasil, da incompetência, da falta de empatia, da falta de solidariedade, mas vejo com muito bons olhos esse novo governo do Eduardo Paes, que, inclusive, na vacina e no Covid, já começou com o pé direito, fez uma reunião unindo o governador do Estado, o representante federal no Rio de Janeiro, do Ministério da Saúde. Coisa simples, né? Uma coisa mais simples. Junta todo mundo para conversar, ele fez isso. Eu estou otimista. Eu espero que eu não seja, enfim, naif, né? Nessa coisa de achar que tudo vai dar certo, mas eu estou com alguma esperança que sim. Estou muito pessimista com o lado da política fiscal do governo federal. Acho que a economia não vai bombar tanto quanto poderia. Claro que vai melhorar muito, mas não vai melhorar tanto quanto poderia, porque não está se tomando déficit público a sério, e vai ter grande insatisfação do povo que vai perder lá os seus R$ 600, já perderam, né? O que vem no lugar? Por enquanto não vem nada, isso não vai ser simples. Mas, no geral, se a vacina sair e o Eduardo Paes for bem, como parece que está indo, eu vou ficar feliz. Marcelo Pereira, Eduardo Paes e a vacina batem a sua porta também, ou tem mais alguém com eles? Batem sim, e eu acho muita esperança aí com o governo do Eduardo Paes, não apenas, assim, tem o lado técnico, finalmente, né, que vai voltar muita gente boa, tem experiência, e tem uma coisa que eu acho legal também, que é a interlocução com a sociedade, que o outro não tinha em nada, né, assim. Você pode, com o Eduardo Paes, com as pessoas que estão lá, você vai poder falar sobre cultura, sobre urbanismo, sobre temas um pouquinho mais acima daquela coisa chão que tinha nessa não prefeitura anterior, né. Então, acho que vai ser realmente assim, dar água para o vinho de início, né? Agora, em relação à vacina, eu continuo assim, muito pessimista, porque a gente perdeu tempo demais, né? São centenas de milhões de doses, acho, de vacina para o Brasil, né? Que a gente demorou, né? O Brasil, o governo federal, enfim, demorou a ir atrás, a firmar os acordos, e acho que tudo isso que a gente está vendo agora vai minimizar um pouco esse desastre, mas a gente já está muito atrás da maioria dos países que estariam na mesma condição que a gente, né? Lula Vieira, 2021, sou eu. O que você está vendo aí? Toque, toque, toque.
Eu vou te dizer o seguinte, o Nelson Rodrigues já dizia que toda unanimidade é burra, mas, nesse caso, eu quero fazer parte eu não sei qual é o coletivo de burro, Assembleia, o que é. Mas eu quero fazer Manada. Eu quero fazer parte da tropa. Quero sim, eu não vejo como não torcer pelo novo prefeito. Só pelo fato do outro sair já está bom. Agora, o Eduardo Paes realmente é um negociador. A providência ir lá falar com o presidente é excelente. Ele não tem nada que virar oposição, não tem nada que criar problema. Ele tem que asfaltar, já que é um prefeito, o caminho do entendimento. E acho que o que ele precisa fazer, e vai conseguir, é criar a credibilidade na prefeitura para que mais investimentos se façam na cidade do Rio de Janeiro. Eu estou muito otimista com o Eduardo Paes. E também acho que nós estamos conseguindo anular um pouco a perversa influência do presidente no caso da vacina. Eu acho que as pressões feitas por São Paulo, a atitude do Eduardo Paes, a atitude do governo do Rio de Janeiro e de outros estados, esse tipo de pressão está sendo bastante útil para ele largar dessa mania de dizer que não tem doença e, com isso, incentivar o que a gente viu, que são as pessoas usando o pretexto da fala do presidente não tomar cuidado com o contágio. Eu estou otimista, bastante otimista. Só para esclarecer aqui, o coletivo de burro é récua ou burricada. Também pode ser tropa, manada. Alguém falou manada, não está errado. Mas eu acho que o caso agora é de barricada, não é de burricada. Repassa aí como é que é. Récua, que é a principal, tá? Mas pode ser burrama, burricada, burrada, e aí os outros são menores. Será que é por isso que existe a expressão passa-régua? É régua, não é régua. É régua. Eu sei. Eu sei, Eli. Régua é coisa de bêbado. Quanto vai no copo? Baixa régua. De ontem para hoje, e vocês deveriam já saber disso há algum tempo e não me contaram, para não me assustar, que desde o ano passado que Paulo Guedes pede ao Pazuello um orçamento, uma projeção, um planejamento para compras de seringas e outros utensílios para vacinação, que no último dia, 28 de dezembro, é que o Pazuello mandou uma resposta assim: não, esquenta a cabeça não, está tudo certo. Para 3% num leilão do que precisava, é isso mesmo, Paulo? Pois é, foi um sucesso absoluto, né? Então, é inacreditável. Agonia com a vacina. Eu não entendo a agonia que vocês têm com essa coisa. Agonia pura agonia. Pois é. Isso é o reflexo do que é o governo federal sob a liderança do presidente, né? E é curioso, se você olhar o modelo de governança, a gente está falando um pouco aí da expectativa positiva do Eduardo, que vem de uma experiência de 8 anos, né, de administração, né, muito bem sucedida de forma geral, né? E especialmente, se nós nos lembrarmos, eu acho que isso é relevante, a entrega da Olimpíada de 2016, que foi impecável, né? Em toda a sua execução, né? E é um projeto de altíssima complexidade e que só com muito boa gestão e muito um conjunto de ações integradas permite que isso possa, de fato, acontecer, né? E tem mais um lembrete, a experiência administrativa dele não começou na prefeitura, começou numa administração regional da Barra da Tijuca. Isso. No governo de um prefeito chamado César Maia. Ele está com problema de orçamento, ele está com desafio do orçamento gigantesco, não vai ser uma situação fácil. Tem desafio de pagar o salário de dezembro e o 13º, que não foi pago ainda, né? Com caixa que deixaram vai ser difícil, ele está contando com os impostos a serem pagos até... O ISS vence quarta-feira, eu acho que ele está contando com o ISS para conseguir pagar. Agora, a folha é pornográfica, né?
A folha de 1.400 por mês é muito dinheiro. É assim, realmente. 1.400. Ou seja, isso dá 14, mais 2, 16, mais 8, 17.400, fora o 13º. Quase 20 bi de folha por ano, é uma barbaridade. E o orçamento do Rio, se eu não me engano, normalmente é perto de 30 pau. 30 pau, mais ou menos. A ordem de grandeza é essa. Então, é um desequilíbrio estrutural do Estado brasileiro que precisa ser resolvido. E, por isso, a reforma administrativa é importante. Eu queria pegar esse ponto aí para falar de administração, Marcelo, porque todos nós sabemos disso, nós acompanhamos os governos do Eduardo Paes, que governa muito parecido com o César Maia. Vejamos agora, inclusive, todo o seu secretariado, que é muito jovem, e isso era uma tônica do César Maia, arejar sempre, renovar, buscar nos mais jovens a revitalização de seus governos. Mas o Eduardo, e nós sabemos disso, porque nós participamos dos conselhos, ele montou um conselho do primeiro governo para o segundo, de notáveis, e vocês são eles, para planejar 10 anos de governo. Ele busca nas lideranças, na sociedade, as respostas que só podem ser dadas para quem conhece o chão da fábrica, como acabou de falar o Manuel. Né? Na cultura, quem está ligado à cultura, nas artes em particular também, no dia a dia do trabalho. Ele montava sempre grandes times para pensar o Rio de Janeiro junto com ele e com a equipe técnica dele. Ou seja, ele sempre estava afinado com o que estava acontecendo. É uma tônica do governo do Eduardo. No lugar de esperar que o problema chegue até ele, ele vai até o problema. Sem contar que o Eduardo é muito mais próximo que o antecessor àquilo que seria a vocação da cidade, que é a produção artística, a criação. E se você pensar bem, quando eu falo criação, não é apenas o carnaval, não é apenas a produção é a indústria da comunicação, que envolve milhões de pessoas e milhões de reais. Quer dizer, o Eduardo transita muito bem. E transita muito bem também na área da economia, na área do petróleo, na área da química fina, daquilo que a gente vai defender. Eu tenho muita esperança. E não sou um eduardista, assim, não sou um paisizista enlouquecido. Eu sou apenas um grande otimista, já feliz por ter se livrado do rapazinho que agora, nesse momento, está lá nos braços do senhor, se possível. Né? Junto do lado técnico, da experiência, essa coisa da interlocução, Barbosa, que você falou agora, né? Sobre isso, né? De ouvir a sociedade, de entender a importância disso e da vocação da cidade, que o outro governante que saiu agora, ele era opositor, ele era contra, né? Ele era contra a vocação do Rio de Janeiro, né? De como ponta de lança da cultura, da indústria criativa, da economia criativa, que não é só o carnaval, é o cinema também, é a televisão, né? É o turismo, enfim, né? Tudo isso. Inovação de uma maneira geral, né, Marcelo? Inovação. Ciência, processos, startups, essas coisas. Claro. Uma má vontade com isso, né? Você falou o termo certo. Ele tinha má vontade. Ali, a sensação que nós tínhamos, e tenho certeza que vocês concordam comigo, é de que ele não gostava de ser prefeito. Era um exercício dolorido e doloroso para ele todo dia acordar prefeito do Rio de Janeiro. Eu concordo com o Marcelo, que é um projeto de poder do tio dele. Né? A coisa não foi por acaso. O tio dele o escolheu para cumprir o papel dele dentro do projeto todo, e ele pessoalmente, eu nem falo em nome da igreja, ele pessoalmente, ele escreveu um livro com esse título. Exatamente. Eu não estou falando mal dele, pelo contrário, ele pode até dizer muito obrigado, Lula, porque é exatamente o que ele quer da vida. O poder, e como você disse muito bem, ele não só escreveu o livro, como nunca negou que é esse o objetivo de vida dele. Eu soube também nessa virada de ontem para hoje que, e foi uma informação confirmada por você, Lísio, de que as clínicas de vacina do Brasil, com seus representantes,
estão viajando para comprar milhões. Não sei se vão conseguir, evidentemente, mas é comprar 4 milhões de vacinas indianas. Só para fechar, e eu quero te ouvir, o ministro da Saúde não disse que essa vacina jamais seria vendida? Ela seria dada ao povo brasileiro pelo sistema de vacinação complexo e bom em qualidade que nós temos? O que é um absurdo, porque todas as vacinas, né, públicas, etc., normalmente estão disponíveis em clínicas particulares. Quantas pessoas já se vacinaram de gripe, etc., fora do sistema do SUS, né? Eu acho que ter disponível é muito importante, mas poder ter na área privada, eu acho que faz parte de ampliar essa cobertura. Talvez duas coisas. Uma coisa é isso que você falou, Elísio, que realmente a gente sabe que em geral tem acesso às vacinas através da rede privada também. Uma outra coisa que se está alegando é que uma parte da razão desse atraso todo era beneficiar esse setor privado, né? Que é uma coisa diferente, né? Que eu não sei o fundamento disso. Só um minutinho, Lula, deixa eu só perguntar uma coisa para o Paulo, eu quero te ouvir Não, depois. Claro. Você vai dizer. Paulo, você que é um homem de iniciativa privada, de empreendedorismo, um homem de negócios, consultor de negócios, não acha que o medo da direção de saúde brasileira em relação à venda nas clínicas particulares é de uma falsificação, desse desespero de todo mundo querer se vacinar, acabar muito placebo sendo vendido como vacina, muita gente falsificando o produto e botando no mercado, já que não vai ter... Não há como controlar o número de clínicas de vacinação pelo Brasil afora com fiscalização eficiente. Ou eu estou viajando na maionese? Do ponto de vista técnico, eu não teria o conteúdo tão apurado para comentar o que você está perguntando. A minha impressão é de que, diante da ausência da liderança e de uma política no âmbito federal, alguns espaços aparecem e a iniciativa privada, agindo, a minha opinião, de boa fé, ela vai fazer algum movimento e procurar disponibilizar para uma parte da população que tem recursos financeiros para ter a opção da vacina, passar a ter, talvez, num horizonte de tempo menor do que, possivelmente, boa parte da população, entendeu? Agora, de qualquer maneira, a impressão que me dá é de que o governo federal não pode abrir mão de liderar esse processo, definir as políticas de tal maneira que proteja os interesses e a saúde pública do brasileiro como um todo, entendeu? E é exatamente o que ele não fez ao longo desses 10 meses, né? Lula, você queria falar alguma coisa? Eu acho, de certa forma, se você pensar bem, eu acho ótimo que as pessoas que têm posse tenham acesso a pagar a vacina e ter vacina. Quando eu digo acho ótimo, é sobrar aquelas vacinas para que o governo distribua e deve distribuir para quem não pode gratuitamente. Quer dizer, eu acho que esse pessoal que está querendo pagar pela vacina e importar, eu acho que estão até dentro daquilo que diz o velho ditado popular: vacina pouca, meu bração primeiro. Quer dizer, realmente... Oh, meu Deus! Se o cara pode, né? Agora, já na Baixada já tem vacina, né? É verdade. Já estão O camelô da Baixada. o camelô da Baixada. O Corona Prev já está sendo vendido. O Bucha Corona, tem opção. Só o que me espanta, em nenhum lugar do planeta há esse movimento da iniciativa privada dar o apoiamento em suas clínicas à vacinação. Você sabe que nos Estados Unidos é gratuita, mas está sendo distribuído muito pelas clínicas particulares, mas de graça, né? Sim, mas o que eu acho... Não, você tem razão. O que tem que tomar cuidado é para que a vacina não concorra com a vacina pública, ou seja, não diminua a oferta da pública. Claro. Então, esse é um cuidado que tem que ter. Eu acho excelente, eu estou com Lula, quer dizer, se você tem duas coisas. Você deve submeter mais ou menos, pode ter alguma modificação, mas, de uma maneira geral, seguir as prioridades do governo, ou seja, só vacina mais jovens depois do mais velhos, só vacina, digamos que leigo, depois de vacinar médicos, esse tipo de coisa. Mas não vejo problema ser privado, desde que você tome cuidado para não atropelar o sistema público. Se você não estiver concorrendo com a vacina pública,
E é preciso tomar cuidado mesmo, você vai acelerar o processo de vacinação. Então, o governo tem capacidade de vacinar 1 milhão de pessoas por semana. Se as clínicas privadas entrarem, isso vai aumentar para 1 milhão e 10 mil, 1 milhão e 20 mil, que seja. Então, acelera o processo. Agora, tem que tomar cuidado para não estar vacinando as pessoas na ordem errada, tem que tomar cuidado para não atrapalhar esse processo, porque é importante que os mais vulneráveis tomem a vacina primeiro. Manuel, adoro interromper você. Qual a chance disso dar certo no Brasil? Bom, mas aí é a premissa básica de você achar que pode funcionar ou não. Aí eu não tenho o que te dizer. Se for bem regulado, funciona. O Brasil regula mal o setor público, mas regula razoavelmente bem o setor privado. O que o governo não regula é estatal, é o próprio governo. Eu acho que no caso da vacina, pela especificidade do caso e a necessidade de muitos, e o fato de ter dinheiro no meio, ter apadrinhamentos, etc. e tal, a chance disso dar certo me deixa meio... O Barbosa, por isso que eu fiz essas ressalvas. Funciona se. Né? Aí tem esses 6. Eu quero falar mais sobre isso, mas não vai ser hoje, que o tempo já acabou. Não. E quando eu entro em polêmica com você, esse programa pode durar 3 horas e meia e não chegar a lugar nenhum. Meus caros, está na hora do Se Liga. Tedim, se liga em quê? Estou ligado agora no Brexit, né? A Inglaterra não faz mais parte da Comunidade Europeia, é uma Europa do B. Vamos ver o que vai dar. Vai ter inflação, vai ter mais dificuldade para os ingleses passearem, irem trabalhar, ou passear em Paris, em Frankfurt, onde quer que seja. Vai ser um mundo novo, interessante de ver. Estou ligado para ver em que aquilo vai se transformar. Meu caro Marcelo Pereira, se liga em quê? Estou começando a me ligar na posse do Biden. Quero ver como é que Trump vai sair da Casa Branca. Porque ele continua lá esperneando, né? Aquela conversa lá dele com o secretário na Geórgia lá, pedindo para ele arranjar votos. Enfim, estou curioso para ver se ele vai sair amarrado. Como é que vai ser o negócio? Né? Como é que vai ser? Pode sair. O Trump vai ser secretário de defesa do Biden. Então... Paulinho, aproveita, Paulo Fraga, que está com a mão na massa, se liga em quê? Eu vou me ligar numa coisa que é interessante, que é a seguinte, é de que no governo federal o ambiente para 2021 ele é muito mais negativo do que positivo, né? E tem um ingrediente aí que pode ser ainda mais danoso para nós, que é a provável antecipação do debate da agenda de 2022 para agora 2021. E se isso vier a acontecer, vai ser um desastre absoluto. Elísio Pires, se liga em quê? Eu me ligo, é fácil de entender, eu me ligo na vacina cubana. Só para lembrar, historicamente, né, desde os tempos do falecido lá, Cuba se dedicou muito à produção, ao ensino da medicina, né, exportou médico. Eu me lembro bem, numa época que eu estava lá na Venezuela, o volume de médicos cubanos que foram para a Venezuela foi uma coisa imensa. Aliás, o próprio Mais Médicos aqui no Brasil, com a dona Dilma, né, tinha uma participação cubana muito grande. Então, eu tenho uma expectativa de que eles vão conseguir encontrar essa vacina cubana. Vamos aguardar. Estou ligado nela. Lula Vieira, se liga em quê? O único problema é que a vacina cubana te transforma em comunista. Esse é um problema grave. A vacina chinesa que é comunista. Também. Essa é pior ainda, porque fala uma língua que ninguém mais entende. Eu me ligo naquilo que a gente falou hoje, que é a chegada do novo prefeito. Com todo o otimismo, não sou um partidário dele, nunca trabalhei com ele, inclusive, mas com todo o otimismo, numa cidade que não merece o que tem passado. A esperança de que ele reverta esses péssimos dias que a gente tem vivido. Eu me ligo nisso e se acreditasse muito que o Papai do Céu ouvisse minhas preces,
é o que eu estava me dedicando agora. Ajoelhadinho no milho, pedindo para dar uma olhada em nós todos e no prefeito. Lula Vieira, Marcelo Pereira, Elísio Pires, Paulo Fraga e Manuel Tedinha, esse timaço de notáveis volta na semana que vem para a gente conversar mais sobre todos os assuntos. E se você acha que a gente começou a falar sobre vacina e Eduardo Paes, está muito enganado. Isso aí foi só uma chamada. Depois a gente vai falar a respeito dos dois assuntos. Obrigado, meninos. Posso fazer uma sugestão para os nossos, na nossa audiência? Se vocês tiverem algum assunto interessante que vocês gostariam de ouvir a gente discutindo aqui, escreve lá embaixo. Escreve ali nos comentários. Se vocês acharam que a gente falou bobagem, também pode falar ali, sem problema. Nunca, sem nenhum problema. Não incentiva, Manuel. Não incentiva, Manuel. Não há necessidade de incentivo. Basta as bobagens que nós falamos. O incentivo é esse, né? Semana que vem tem mais. Um abração.